Olá, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? A dois, para dois, ou né, qual for a idade e a faixa etária que está me assistindo. Bom, bem-vindos a mais uma aula, né, da nossa querida EBD, né, mais um ano. Bom, pessoal, nessa primeira aula eu gostaria de testar uma nova forma de apresentar aula para vocês, uma forma que vocês conseguissem ver, né, o conteúdo, né, uma forma até mesmo dinâmica, né, vamos lá, eu estou testando esse novo formato e eu espero que vocês gostem, né? Bom, pessoal, como vocês podem ver aí, o tema da nossa aula de hoje é Já se sentiu um lixo? Eu sim, né? O título que a nossa revista trouxe para essa aula. Bom, vamos lá. O personagem bíblico que eu gostaria, né, de falar, né, que tem a ver muito com esse tema, é sobre a vida de Jó, né? Eu gostaria de falar sobre a vida de Jó porque ele era um homem íntegro, né, e justo, não sei se você já ouviu falar sobre a história dele, mas aqui como a gente pode ver, né, ele vivia na terra de Uz, né, no reino de Edom, onde aproximadamente hoje em dia é a Jordânia. E aí, vamos lá. Aqui nossa primeira passagem diz o seguinte, né, Jó 1:1. Homem íntegro e justo, pois temia Deus e se esforçava para não praticar o mal. Bom, o que aconteceu com Jó, né? Se ele era um homem íntegro e justo. Aconteceu que Deus permitiu que Satanás o atormentasse, né? Com todos os tipos de sofrimento, assim, né? Que a gente pode ter na nossa vida, né? Ele perdeu as riquezas, ele perdeu os seus filhos e até mesmo ficou doente. Só que ao invés de, por exemplo, amaldiçoar Deus, né, reclamar, assim que ele perdeu a riqueza e os seus filhos, né, primeiramente, a gente vê lá em Jó 22 que ele diz o seguinte: E disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu vou partir. O Senhor me deu, o Senhor tomou de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo no meio de tanto infortúnio, Jó não pecou, nem disse que Deus era culpado de coisa alguma. Então aqui nós podemos ver que mesmo passando pela tristeza de perder seus filhos e a riqueza, né, nesse primeiro momento, ele não pecou, ele não disse que Deus era culpado. Bom, aí eu trouxe algumas imagens para vocês. Aqui é Jó, é uma ilustração, né, de Jó. E aqui a gente pode ver que ele estava já doente, né, nessa imagem, tem algumas feridas aqui. E aqui essa imagem é uma ilustração da família de Jó. Jó era um homem rico, né? Tinha uma família grande. E aqui tem a ilustração, ele tinha 7 filhos, né? Como a gente pode contar na imagem, e 3 filhas. E aí tem os exemplos, né, de animais ali, que é a figuração dos rebanhos que ele tinha, né? Porque ele era rico, então e naquela época, né, a sua riqueza era contada pelos bens, tipo, pelo número de rebanhos, né? Por esses tipos de bens. E ele tinha muito rebanho, né? E aí, o que que aconteceu? Vamos lá. Aí, em outro segundo momento, Satanás, né, fala de novo sobre Jó, né? E o Senhor permite que ele toque, né? Que ele faça o que ele quiser na vida de Jó. Porém, né, nesse versículo que a gente pode ver aqui, em Jó 2, versículos 6 a 8, diz o seguinte: E o Senhor disse a Satanás: Está bem, faça o que quiser com ele, mas não tire a sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e lançou uma terrível doença sobre Jó. O corpo de Jó ficou inteiramente coberto de feridas, abertas e cheias de pus. Dos pés à cabeça, sofrendo muito, Jó se sentou sobre um monte de cinzas e com um caco de vidro coçava as suas feridas. E aí, nessa situação toda de perder a riqueza, perder os filhos, né, e o marido estar doente, a mulher de Jó, a esposa de Jó, ela fica revoltada, né? E lá, ainda em Jó 2, dos versículos 9 a 10, a gente vê o que ela fala. Então, a esposa de Jó, revoltada, exclamou: Você ainda continua sendo íntegro? O melhor que você pode fazer é amaldiçoar a Deus, amaldiçoar Deus e morrer. Mas Jó respondeu: O que você está falando é loucura. Já recebemos tantas coisas boas de Deus, por que não receber também o mal? E mesmo diante de todo esse sofrimento, Jó não pecou, nem disse uma palavra má contra Deus.
Bom, aí nessa imagem aqui nós temos um exemplo dessa cena, né? Que é a mulher, a esposa de Deus, né? A esposa de, perdão, gente, esposa de Jó, Senhor, a esposa de Jó, revoltada, né? Falando coisas pra Jó e ele, né? Com a mão na cabeça, assim, claro que ele estava sofrendo muito, né? Como a gente leu agora há pouco, ele estava com, com muitas feridas, né? Em seu corpo. Bom, aí o que que acontece? No capítulo 3 de Jó, ele, né, depois desse sofrimento, né, do momento de luto, né, que ele fica durante 3 dias, né, e 3 noites em silêncio junto com os amigos, né, que mais tarde a gente vai falar sobre isso, ele abriu a boca, né, depois e amaldiçoou o dia de seu nascimento, né, ou seja, ele se viu numa situação em que ele não queria ter nascido, né, ele não queria ter esse sofrimento, então ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Então, lá em Jó 3, de 1 a 3, a gente lê: Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Aí lá em Jó 3 ainda, no versículo 10 a 11, a gente vê isso mais, né, de uma forma mais forte, quando ele diz: Pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu completar, perdão, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males, porque não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre. Então, em meio a esses enormes sofrimentos que já passou, ele gostaria de não ter nascido, né? Ele se coloca numa posição de, né? Ele não se vê mais como com bons olhos, né? Ele não queria ter passado por esse sofrimento todo, né? Então ele se entrega mais ou menos a esse sofrimento. Não é que ele se entrega, mas ele não vê mais, né? Parece que nesse momento ele não consegue ver as coisas boas na vida dele, ele só consegue olhar para o lado ruim. Bom, deixa eu só mudar. Opa, aqui. Para nós vermos aqui essa ilustração para falar um pouco dos amigos de Jó. Bom, Jó tinha esses 3 amigos, né? É o Elifaz, o Bildade e o Zofar. E eles foram visitar Jó, né? No intuito de consolar Jó. Só que, né, depois de Jó falar, né, sobre essa questão dele não querer ter nascido e tudo mais, os capítulos seguintes eles vão começar a tentar explicar essa situação sem ter o real conhecimento dela, né? Do porquê que Jó estava passando por tudo isso, né? Até que no final né, Deus fala sobre eles, né? Então eu te convido também a ler a história de Jó para você saber o que vai acontecer, né? Então, por favor, né, um convite já, você já recebeu um pouquinho da história dele. Mas eles apontaram a Jó e acharam que o motivo dele estar passando por todos esses sofrimentos era porque ele tinha pecado, era tipo um castigo de Deus para os pecados dele. A gente sabe que não é isso, a gente sabe que foi uma permissão de Deus, né, para que Satanás tocasse nessas áreas da vida dele. Mas Deus, né, falou para que Satanás não matasse ele, né? Então, não é que Deus estava, tipo, estava fora dessa situação. Ele estava cuidando de Jó, né? Mas claro que tudo que Deus faz tem um propósito, mesmo que ao nosso entendimento, né, não haja um propósito válido, mas o Senhor tem o controle de todas as situações. Bom, vamos lá, passar aqui. Bom, outro personagem bíblico que ilustra bem esse nosso tema, né, de se sentir um lixo, de se sentir algo ruim, é Elias. Gente, Elias, né, eu coloquei até uma ilustração dele aqui. Elias, ele era um profeta do Senhor usado poderosamente. Então, ele era o porta-voz de Deus para levar o povo de Israel, né, alertas, né? Por quê? Porque o povo estava em práticas idólatras, né? Porque o rei Acabe se casou com Jezabel, que vinha de um povo idólatra, e fez com que ele também se envolvesse nessas práticas, né? Então, o povo estava, né, desobedecendo, né, indo contra a aliança, enfim, estava desagradando ao Senhor. E Elias era um profeta que falava, né, dos alertas que o Senhor tinha para o povo. Então, Elias foi usado poderosamente por
por Deus. Então, uma das coisas que aconteceram durante o ministério de Elias foi que ele falou que não iria mais chover, lá em 1 Reis 17:1, né? Vou abrir aqui com vocês. 1 Reis 17:1, que diz o seguinte: Então Elias, profeta da cidade de Tesbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, o Deus a quem adoro e sirvo, não haverá orvalho nem chuva por diversos anos, enquanto eu não ordenar que chova. Né? Então, não choveu durante o tempo, então começou a ter fome, começou a ter seca, né? E outro acontecimento do ministério dele, né? A experiência que ele teve com o Senhor, né? Foi que lá em 1 Reis 17 ainda, né? De 2 a 6, Elias foi alimentado por corvos, né? Que o Senhor mandava. Então ele tinha água, ele tinha alimento, então o Senhor estava provendo as necessidades dele, mesmo com toda essa situação de não haver chuva, né? Dele precisar ir para um lugar mais isolado. E outro acontecimento também foi que, durante esse período de seca, né, de fome, ele foi alimentado também por uma viúva pobre, que não tinha o que comer, mas Deus fez o alimento multiplicar. Né? Eu acredito que você já deva ter lido, né, ou ouvido sobre essa história da viúva, que o Senhor fez multiplicar o alimento, né, para ela, para o filho e para Elias, né? E essa história está lá em 1 Reis 17, de 8 a 16, né? E vou ler aqui com vocês, aqui, lá no versículo, né? 1 Reis 17, versículo 15. A mulher fez conforme Elias disse, Elias e o filho dela continuaram comendo do suprimento de farinha e de óleo enquanto foi preciso, pois por mais que comessem, sempre havia farinha de sobra no jarro e azeite na botija, exatamente como o Senhor tinha prometido por intermédio de Elias. Então, ó, olha né, que provisão maravilhosa né, o poder que Deus estava manifestando por meio de Elias, né? E aí, outro acontecimento aconteceu lá no Monte Carmelo, que é nessa imagem aqui, eu busquei uma imagem que, né, ilustrasse, né, não só ilustrasse, é uma foto de lá, né, do monte, né, que lá em 1 Reis 18:24, Elias desafiou os profetas de Baal e zombou da divindade deles, né, então eu vou contar, né, ler com vocês aqui o que aconteceu nessa situação. Então vamos lá, 1 Reis 18:24. 1 Reis 18:24. Diz o seguinte: Então invoquem o seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder enviando fogo para acender a lenha é o verdadeiro Deus. Todo o povo concordou em fazer esta prova. Então, o que aconteceu? Ele falou que, né, tanto o profeta de Baal como ele iriam fazer um altar, né, colocar a lenha, mas não iriam colocar fogo. Então eles iriam orar, né, cada um invocar o seu Deus, só que o Deus que respondesse era o verdadeiro Deus. E o que aconteceu, gente, depois disso? Os profetas de Baal ficaram tentando invocar o Deus deles de tudo que era jeito, né, das formas dos rituais dele, dançando, gritando, né, até, né, se cortando, enfim, os rituais deles todos. Só que deu meio-dia e eles ainda não tinham conseguido. E aí Elias acabou zombando da divindade deles, dizendo assim, lá em 1 Reis 18:22. É 20. Não é 22 não, gente. 27, perdão. 1 Reis 18:27, tá? Ali tá toda a situação, mas aqui o profeta Elias zombou dos profetas de Baal, tá lá nos versículos 27. Lá pelo meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia, para chamar a atenção de seu Deus. Talvez ele esteja falando com alguém ou ocupado. Ou talvez ele tenha saído de viagem. Talvez ele esteja dormindo e tenha de ser acordado. E aí, acabou que mesmo assim o Deus de Baal né, não aconteceu nada, né, não ouviu eles.
E até que chegou o momento que o profeta Elias chamou todo o povo, né, Israel ali, que ele tinha convocado para o Monte Carmelo, e orou a Deus, e Deus o atendeu mandando fogo do céu. E isso a gente pode ver lá em 1 Reis 18, 36 a 39. Deixa eu só ver se a minha câmera não tá. Ah, tá aqui, ó. Aqui. A gente, ó, o Monte Carmelo. Opa. O Monte Carmelo tá aqui. Eu acho que minha câmera tava na frente de vocês. Para vocês verem direitinho. Agora vamos ver. Aqui. Agora a gente vai ver quando o Senhor atendeu Elias, né? 1 Reis 18, 36 a 39. Que diz assim: Na hora costumeira para oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se pôs em pé à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, prove hoje que o Senhor é o Deus de Israel e que eu sou seu servo. Prove que fiz tudo isso por sua ordem. Ó Senhor, responda-me para que este povo saiba que o Senhor é Deus, para que o coração deles se volte para o Senhor. Então, de repente, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou totalmente o novilho. A lenha, as pedras, o chão, inclusive lambeu toda a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram com o rosto no chão, gritando: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, eu não li essa parte, mas né, se você ler o capítulo, tem a parte que Elias fala para que ficava uma valeta ao redor, né, do altar, né, onde eles iriam queimar o novilho, né, onde o fogo iria cair. E era uma valeta grande, e eles encheram de água 3 vezes porque Elias mandou. 3 vezes encheram de água, molharam os gravetos, e mesmo assim, Elias orou, Deus respondeu, e o fogo foi mandado do céu pelo Senhor, e queimou e lambeu toda a água da valeta. Ou seja, o povo ali viu que o Senhor é Deus, né? Então, aqui, como diz aqui o slide, Elias mostrou para todo o povo que só o Senhor é Deus. Né? E aqui, deixa eu só mudar a câmera de novo, porque tem mais uma imagem aqui. E aqui uma ilustração, né, para ilustrar esse momento em que o fogo caiu e o altar e tudo mais. Só que assim, gente, eu acabei de citar para vocês os atos, né, de Deus na vida de Elias, né, durante essa parte do ministério dele, né, e foram atos assim grandiosos, atos que mostravam o poder de Deus, mostravam que Deus estava com Elias. Porém, a gente lê lá em 1 Reis 19, de 1 a 3, que mesmo com todas essas vitórias de Elias sentiu medo, fugiu e chegou a desejar a própria morte. Por quê, gente? Porque depois que ele provou que Deus é o Senhor, eles mataram os profetas de Elias. Os profetas de Baal. Eles mataram os profetas de Baal, gente. E aí, quando Acabe, né, o rei de Israel, falou para a esposa dele, a Jezabel, que que o Elias tinha matado os profetas de Baal, ela ficou brava, né? E queria matar Elias. Então vamos ver lá. Peraí, voltar, passa aqui. 1 Reis 19, 1 a 3. Quando Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito e que ele tinha matado os profetas de Baal à espada, ela mandou um mensageiro com este recado a Elias: Que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Então Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e deixou ali o seu servo. Então Elias fugiu, gente, com medo de Jezabel matá-lo, né, por meio de seus mensageiros. Bom, vamos lá. Aí, diante dessas duas histórias, a gente percebe que no mundo de hoje, as pessoas também têm determinados comportamentos que esses dois personagens tiveram, né? Ou seja, questionamos a nossa existência, desejamos não ter nascido, nos vemos sozinhos, nos isolamos, nos desmotivamos, né? Não temos mais ânimo para fazer nada.
nos vemos sem valor, nos vemos sem propósito, ou nem procuramos propósito nas coisas que nós fazemos. Nós temos uma pouca autoestima, nós não nos vemos da forma correta, sempre costumamos ser pessimistas, sempre querendo ver o lado ruim das coisas, e não vendo tudo que o Senhor fez na nossa vida até este momento, o que Ele vai poder, do que Ele vai fazer por meio das suas promessas, por meio, né, daquilo que ele nos disse na sua palavra. E outra coisa, outro ponto, vemos a vida de forma desbotada e sem graça, né? Nós não temos alegria, né? E a Bíblia fala que nós temos que ter alegria no Senhor, né? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Vamos prestar atenção nesses tópicos que a gente falou agora, para identificá-los, às vezes, na nossa vida, ou às vezes na vida daqueles que estão próximos a nós e nós desejamos ajudá-los, né? Ou às vezes percebemos esses comportamentos, né? Na vida deles, né? Esses comportamentos assim, gente. Não é porque tem um ou outro, nossa, a pessoa tá destruída, com depressão. Mas às vezes, se é uma coisa constante, né? Se ela sempre tá desse jeito, é algo que a gente precisa olhar com um olhar mais cuidadoso, né? Um olhar mais preocupado, né? Prestando atenção nas próximas vezes que a gente vê essa pessoa, quem sabe conversar, né? Buscar saber o que está acontecendo mais a fundo. Vamos lá. E aí, dentro desse assunto, né, desses sintomas que a gente citou anteriormente, a gente vê também hoje em dia, infelizmente, que as pessoas elas têm procurado um escape para dores, sentimentos, né, as pressões que elas sentem durante a vida delas, principalmente na adolescência, né, que é onde os hormônios estão à flor da pele, né, e que a gente não tem tanta, às vezes, responsabilidade, ou até uma visão de mundo mais madura, né, para entender o que realmente está acontecendo com a gente. Às vezes a gente não tem um apoio, a gente não busca, né, ajuda para para os nossos problemas, para as nossas questões assim, né, que nós temos sentido. Infelizmente, muitos adolescentes eles têm recorrido à mutilação, né, a gente quer ficar se cortando, né, ou às vezes até coisas piores. E essa mutilação, ela costuma ser resultante de frustrações, da depressão. Então, é um meio de aliviar as dores que essa pessoa está sentindo, né? Ela não vê outra forma de suprir essa necessidade não é suprir necessidade, mas de aliviar essa dor mesmo, e acaba se mutilando, porque é como se a dor física suprisse a dor emocional, né? Só que a gente sabe que a longo prazo essa escolha é muito perigosa e na verdade não resolve nada, né? É só algo para aliviar no momento, mas que acaba acarretando dor física a mais, né? Porque mesmo que alivie ali naquele momento, a dor física do machucado prevalece, às vezes o risco de infecção ou de até um machucado mais forte, dependendo da situação que essa pessoa enfrentou num dia, né? No momento, num certo período da vida dela, ela acaba tendo que se mutilar muito mais grave, fazer uma mutilação muito mais grave, isso é muito perigoso. Bom, então se você conhece alguém ou se você está passando por isso, tome cuidado, procure ajuda, fale com os seus pais, né, ou com algum amigo, né, uma pessoa que vai conseguir te ajudar de alguma forma, né, e que não vai te incentivar a continuar desse jeito. E outra coisa, né, se é um amigo da escola, informe a escola, porque o Conselho Tutelar, né, criaram uma lei agora, parece, né, que a nossa revista traz essa informação, que o Conselho Tutelar tem que ser avisado porque eles querem ter uma dimensão, né, da percentagem, né, de mutilação que está ocorrendo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ah, tá certo. Vou mudar aqui a câmera, às vezes está faltando de vocês. Bom, então, em meio disso, né, se você conhece alguém, né, procure notificar alguém, algum responsável, algum professor, né, líder, sobre essa situação, né? Procure ajuda, que essa pessoa, ela tem que ter uma rede de apoio, ela tem que ter uma assistência psicológica, né, para resolver essa situação, para sair desse desse hábito, né, que faz mal para a saúde. Amém? Vamos continuar. Bom,
Aí outro tema que nós vamos falar hoje é que nenhum problema é o fim do mundo, né? Eu acho que na adolescência a gente tem esse costume de olhar para uma situação que está acontecendo na nossa vida, falar, pronto, acabou o mundo, acabou, minha vida não tem mais. A gente só olha para o problema, mas nós temos que olhar para as coisas certas. Nós temos que mudar a nossa forma de enxergar a situação. Primeiro, depois que Elias fugiu, Deus enviou um anjo, né? Porque Elias fugiu e acabou dormindo. E aí o anjo foi lá acordar Elias. E aí falou lá, em 1 Reis 19:7. Vamos lá, vamos abrir lá. 1 Reis 19:7. O anjo do Senhor voltou depois e tocou novamente, dizendo: Levante-se e coma, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Essa foi a segunda vez que o anjo foi lá falar para Elias se alimentar. Na primeira vez ele falou, ó, levante-se, coma, e tinha lá a comida, né? Deixa eu só falar certinho aqui para vocês. No versículo 5, 19:5, 1 Reis 19:5. Então deitou-se debaixo da moita de zimbro e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse, levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu um pão que estava assando sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se outra vez. Então, ou seja, Deus deu alimento para Elias, né? Deixa eu só ver aqui a câmera. Aí tá na frente, depois eu tiro aqui. Pronto. Ou seja, Deus deu alimento a Elias, supriu as necessidades que ele estava tendo naquele momento, mesmo ele fugindo, estando com medo. E até mesmo ele desejou morrer, né? Mas ele achou que ele estava sozinho, né? Ele achou que ele era o único profeta que tinha restado e que ele já tinha feito o suficiente. Então ele desejava morrer, né? Ele queria morrer. Tanto que vamos ler lá no versículo. Vamos ler lá. Vamos. O momento que ele falou que ele estava sozinho. Aqui, ó. Não, primeiro, gente. O momento que ele falou que ele queria morrer tá lá em 1 Reis 19, 4, né? Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, e sentou debaixo de uma moita de zimbro. Ali orou, pedindo a morte. Já basta, Senhor, tire a minha vida. Tenho de morrer algum dia, e bem que pode ser agora, pois não sou melhor do que meus pais. Então ele desejou a morte, né? Ele viu a situação, ficou com medo e já queria morrer. Aí depois, né, Deus enviou lá o anjo dele para que ele comesse, né, para que ele tivesse que comer. E depois ele pediu para que ele levantasse de novo, comesse, e que ele teria um longo caminho a percorrer. Então, né, para que ele não se abatesse agora, que ainda teria coisa para fazer. Aí depois ele se viu sozinho, né? E aí a gente vai ler aqui de novo, lá em 1 Reis 19, versículo 14. De novo ele respondeu: Tenho trabalhado duramente para o Senhor Deus dos exércitos, porém o povo de Israel não cumpriu o seu trato com o Senhor e derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou e agora estou tentando matar-me também. Né? Então ele se viu sozinho, ele achou que ele era a única pessoa que tinha restado, que não tinha adorado outros deuses. Só que o Senhor responde ele lá no versículo 18: E fique sabendo que conservei 7.000 homens em Israel que nunca se curvaram diante de Baal, nem beijaram esse Deus. Né? Ou seja, ele estava olhando com um olhar muito pessimista, né? Com um olhar muito desistente sobre a situação e não olhando para o Deus que ele servia, né? Então, o que nós podemos tirar dessa história? Que Deus continua a nos dar o alimento, né? Tanto as provisões, né, necessárias para a nossa vida aqui, quanto as nossas necessidades físicas, né? Quanto às nossas necessidades espirituais. Ele continua dando um alimento, né? Ele continua nos ajudando, nos fortificando por meio da palavra dele. E por isso a gente não pode desanimar. E quando a gente desanimar, né? Isso acontece, né? Pode acontecer. A gente precisa se alimentar, a gente precisa alimentar o nosso espírito, né? Tanto que o slide aqui fala, quando estamos desanimados, precisamos alimentar o nosso espírito. E Deus vai nos mostrando que nossa vida tem propósito. Então, acho que quando nós ficamos desanimados, nós acabamos
não vendo o propósito na nossa vida. Nós acabamos não olhando para as coisas boas ou para as coisas que Deus está fazendo, que Ele tem feito, né? Que Ele vai fazer. Então, nós precisamos ver com que nós temos nos alimentado, das nossas angústias, nossas frustrações, da opinião alheia, da opinião de quem nem mesmo serve ao Senhor, ou da palavra dele e daquilo que ele já tem, que ele promete para nós, daquilo que ele já tem reservado a nós. E aí outra imagem, acho que a câmera está na frente, vou mudar aqui para vocês verem. Diz, né, você é o que você come, né? Então tem a Bíblia lá no prato de comida. Nós devemos nos alimentar, nós devemos basear nossa vida de acordo com aquilo que o Senhor nos fala, né? E não com a situação, porque a fé, né, é baseada naquilo que a gente não vê. Então nós temos que daquilo que a gente não vê agora, mas que nós estamos enxergando no futuro. Então nós temos que viver pela fé, né? Que só assim a gente pode agradar ao Senhor. Amém? Vamos lá. Continuando com essa questão, né? Deixa eu ver se a câmera tá na frente. Tá. Trazer mais pra cá. Baseando, né, que nenhum problema é o fim do mundo, né? Nós temos que tomar cuidado com os pensamentos e definições que nós temos cultivado dentro de nós. Como você está se definindo? Como você está definindo a sua vida, né? Como você está definindo a sua família, aqueles que te cercam, como pessoas distantes, pessoas que não te amam, pessoas que não estão preocupadas com você. Ou às vezes não é isso que está acontecendo. Perdão, gente. Não defina. Calma, calma. Cuidado com os pensamentos e definições que você tem cultivado dentro de você, né? Então, por que que você tem que tomar cuidado? Porque nós nascemos com um propósito, certo? Então, não vamos basear nossa vida, como eu falei anteriormente, com situações passageiras, mas com um propósito, né? Com algo que esteja baseado naquilo que o Senhor tem, né? Então, defina a sua vida como amada pelo Senhor, defina a sua vida como um propósito que o Senhor tem para abençoar outros e para agradá-lo, né? Para glorificá-lo. Bom, e aí eu deixei 2 versículos aqui para vocês. Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. E lá em João 3,16, um versículo que a gente escuta muito, né? Por quê? Para nós lembrarmos do que o Senhor fez por nós. E que antes de nos definirmos como algo chulo, como algo ruim, como lixo, nós lembremos daquilo que o Senhor fez por nós, entregando o seu Filho único para nos salvar. Vamos lá. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que possamos nos lembrar disso, né? E possamos nos fortalecer com a ajuda do Senhor. Amém? Vamos continuar. Deixa eu só ver a câmera aqui. Bom, aí continuando isso, mais uma vez, você não é um lixo e você não está sozinho. Você precisa olhar e caminhar na direção certa. Olhar para onde, Paloma? Para olhar para a palavra do Senhor, primeiramente, né, gente? E olhar e perceber, né? Na verdade, perceber que Deus se importa com você, que Ele cuida em detalhes de você e que a sua família, amigos, se preocupam com você, te amam, né? Sempre vai ter alguém que o Senhor vai preparar para cuidar de nós, né? E se não tiver ninguém, Ele não se esquecerá de nós, pessoal. Então vamos lá. E outra coisa que nós precisamos fazer em meio a essa situação, quando a gente acha que o nosso problema é o fim do mundo, que nossa vida acabou, que nós precisamos confiar e entregar tudo nas mãos de Deus. E a gente pode ver isso nesses versículos. Em Salmo 125, 1 a 3 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes. Assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Nós precisamos confiar no Senhor, porque se nós confiamos no Senhor, nós não nos abalamos, porque nós confiamos que Ele tem o controle sobre todas as coisas e que Ele está ao nosso redor, cuidando de tudo. Amém? Gente, pessoal, acho que esse versículo está errado. Eu coloquei errado, eu vou ler certinho aqui para vocês. Segundo a Bíblia. Vamos lá. Bíblia aqui, vou abrir na minha Bíblia. Salmo 125,
Não é de 1 a 3, gente. É Salmos 25, 1, tá bom? Não, Salmos 25, 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Assim como os montes cercam a cidade de Jerusalém, o Senhor cerca e protege o seu povo, hoje e eternamente. Então, o Senhor está ao nosso redor, gente. Ele sempre está. Ele sempre está cuidando de tudo. Vamos lá, próximo versículo, Salmos 84, 12. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em te confia. Só se nós confiamos no Senhor, se nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, nós somos felizes, né? E lá em 1 Pedro 5,7 diz o seguinte: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos entregar ao Senhor, lançar sobre Ele as nossas ansiedades, aquilo que tem nos tirado a paz, tirado o sono, né? Tirado a felicidade. Entregue nas mãos dele para que ele possa cuidar, para que ele possa preparar tudo de acordo com a boa, perfeita, agradável vontade dele, que ele possa renovar a nossa mente, né? Para transformar, né? Para transformá-la, né? E assim nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém, gente? Vamos lá, vamos passar aqui. E aí, aqui, deixa eu só conferir a câmera. Ah, tá certo. Vamos lá. Aqui nós temos, não é uma dica, né? Mas é o que nós devemos fazer, né? Que a renovação diária aqui é o devocional, né? Seria o devocional. Por quê? Porque o devocional é algo para nos conectarmos com Deus, é tirarmos um tempo com Deus, né? Alguns dizem que é no mínimo 1 hora. É um encontro com o Senhor. Por exemplo, não é que você vai ficar esse momento com o Senhor e o resto do dia, não. Mas é um momento para alinhar, né? Alinhar pensamentos, tirar dúvidas, nos alimentar, né, mais profundamente na palavra de Deus, colocar em oração, né, nossos pedidos, nossos anseios, né, nossas ansiedades, como nós vimos ali, né, no versículo não, no slide anterior. Então é o quê? É o pão nosso de cada dia, né? Aquilo que nos alimenta a cada dia, uma busca diária, né? É aquilo que propicia uma constância espiritual para nós, que possamos estar sempre bem, né? E não buscar ao Senhor somente quando estamos numa situação ruim, né? Não que nós não possamos fazer isso, mas é que o ideal seria sempre estarmos bem, né? Estarmos sempre alimentados da palavra de Deus, para que quando se bata o vento, venha a tempestade, nós possamos estar confiantes que o Senhor está cuidando de tudo, né? Possamos nos manter firmes. Então, vamos, vamos basear nossa vida espiritual, né? Nossa vida cristã numa renovação diária, né? Vamos comer da palavra do Senhor, né? Por quê? Porque é uma necessidade, é o que está escrito no slide. É uma necessidade comer da palavra do Senhor, né? Se envolver com a palavra diariamente, assim como nos alimentamos diariamente, né? Ou seja, quando nós fazemos isso, nós começamos a viver a plenitude do que o Senhor tem para nós, né? Nós começamos a começamos a ter intimidade com o Senhor, né? E não somente sobreviver, andando, né, capengando, mas estamos firmes nas promessas do Senhor, né? Vamos estar como o monte de Sião, sem nos abalar, mas confiantes que o Senhor tem a providência, que o Senhor tem o controle. E aí eu gostaria também de deixar aqui 2 versículos. O primeiro é 1 João 10, né, que diz: Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância, né? Então, vamos viver essa vida em abundância, porque é essa vida que Cristo veio nos dar. Mateus 6:6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Vamos buscar ao Senhor em secreto, né? Vamos usar uma frase, vamos fugir da plateia, vamos buscar mais intimamente ao Senhor, sem nos preocupar, né? Sem termos que nos preocupar com aqueles que estão em volta, mas algo mais íntimo, né? O Senhor é nosso amigo, é nosso pai, o Espírito Santo é nosso conselheiro. Então, vamos buscar ouvir a voz de Deus e silenciar as outras vozes que às vezes têm nos perturbado, têm nos pressionado. Vamos receber a direção do Senhor. E aí eu coloquei aqui 3 palavrinhas, né? Palavra, oração e adoração, né? Que é para nos alimentarmos, perdão, gente, meu Deus.
eu falo rápido, hein? Para nos alimentarmos da palavra, para termos uma vida de oração e uma vida também de adoração, fazermos tudo para a glória de Deus, né? Assim como diz a sua palavra, buscarmos agradá-lo, né? E estarmos sempre nos, nos reunir, estarmos sempre buscando o Senhor também no secreto, né? E não somente vivermos de situações ocasionais, tipo indo só no culto de domingo, basta, só aquele tempo do culto e nada mais. Vamos buscar ter algo mais profundo, né? Ter uma vida em abundância com o Senhor, né? E no Senhor. Vamos lá. Ah, tem uma figurinha. Orar vale a pena. Vamos lá. E aí vamos já finalizando a nossa aula. E eu gostaria de começar a nossa conclusão com o versículo de Jeremias 29:11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Se caso você se sente um lixo porque fez algo de errado, ou não se preocupe, não. Primeira coisa, se você se sente um lixo porque fez algo de errado, não se preocupe. Quer dizer, se preocupe com o erro, claro, né? Se arrependa dele, né? Busque mudar esse comportamento e buscar o perdão do Senhor. Mas caso você está se sentindo um lixo porque as pessoas estão te defendendo dessa forma, ou você, por causa de desafios, de frustrações, está se sentindo desse modo, mude a visão, né? Mude o foco, como a gente já conversou. E lembre-se, né? Aqui eu coloquei uma figurinha, deixa eu ver se a minha imagem tá na frente, tá na frente. Deixa eu trazer pra cá. A cruz foi pesada, o sangue foi real, o preço foi alto, foi por você, né? E eu gostaria de ler esses dois tópicos aqui. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus o escolheu para ter um relacionamento com Jesus, o qual morreu na cruz por você. Creia que, a despeito de suas ações passadas, Deus quer perdoá-lo. Jesus renova a alegria e a esperança. Basta aceitá-lo como Salvador. Jesus ajuda a renovar os pensamentos e a viver de maneira diferente. Quando você está cansado e sem força para continuar, Jesus pode renovar suas forças. E um dia, Jesus renovará todas as coisas e você terá vida nova no céu para sempre. Vamos perseverar, pessoal, até o fim para recebermos a coroa da vida. Vamos buscar viver os propósitos que o Senhor tem para nós. Estamos cansados, vamos buscar renovar nossas forças no Senhor. Né? Paulo diz que quando sou fraco, sou forte, né? Eu acho que eu li errado esse versículo, gente. Mas vamos lá, eu vou abrir com vocês aqui para ler certinho, né? Depois a gente quer falar de cabeça e fala errado. Vamos lá, tá aqui. Na nossa revista. Quando estou fraco, então sou forte. Lá em 2 Coríntios 2:10. Pois nas horas da fraqueza, nas horas de fraqueza, Deus é a nossa fortaleza. Amém, amém, pessoal? Então, vamos lembrar, sempre que nós nos abatermos, vamos lembrar daquilo que o Senhor Deus fez por nós de entregar o seu Filho. Quando está difícil, às vezes, não cometer um erro, vamos pedir ajuda ao Senhor Jesus, nos perguntar o que o Senhor faria. Né? E conhecer a palavra de Deus é importante porque com ela nós temos base para saber o que o Senhor faria. Né? Nós temos base, vamos saber as ordens dele para nossas vidas, como tem que ser nossa vida. Vamos buscar forças no Senhor. Né? Se temos dúvidas, vamos levar até o Senhor. Se temos anseios, vamos buscar no Senhor nesse momento de renovação, né? No devocional. Palome, como eu faço devocional? Procure fazer uma leitura bíblica. Tem vários planos de leituras anuais, né? Vai testando, às vezes você não vai conseguir no primeiro, mas você vai conseguir no segundo modo. Na internet tem vários planos de leitura, né? Que vai falando os versículos que você tem que ler diariamente, o tamanho do período que você quer ler a Bíblia inteira, mas não só pelo fato de ler a Bíblia inteira, que é importante, mas buscar se alimentar da palavra do Senhor, buscar conhecer aquele que nos criou e aquele que nos salvou. Vamos lá. Último slide. Tem 2 versículos aqui que eu queria deixar com vocês, que são o seguinte. Isaías 40, 30, 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças,
alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, pessoal, vamos esperar no Senhor, vamos ter esperanças no Senhor. Ele renovará nossas forças. Outro versículo também, outros versículos, né, na verdade, estão lá em Filipenses 3, 14, né, 13 a 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então vamos esquecer das coisas passadas, das frustrações, dos medos e vamos olhar para aquilo que importa, né? Que é o nosso chamado, né, em Cristo. Vamos nos preocupar em levar a palavra de Deus àqueles que não a conhecem. Vamos perseverar até o fim, né? Vamos avançar para o alvo, que é Cristo. Amém, irmãos? Deixa eu ver se a imagem tá certo. Vamos lá. E aí, só um lembrete para finalizar nossa aula. Lembre-se, tudo pode estar desabando, mas a presença do Senhor nos traz alegria para viver. Então, nada pode prevalecer a palavra do Senhor. Assim como também os nossos problemas não podem prevalecer sobre a alegria de estar no Senhor, a alegria da salvação que temos no Senhor. Amém? Então, pessoal, essa era a aula de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, é só comentar aqui embaixo. Curta, siga nosso canal, compartilhe para aqueles que você acredita que precisam dessa mensagem. Acompanhem as programações que nós vamos ter durante a semana, durante todo o ano. Esteja conosco e persevere, irmãos. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Não se sintam lixo. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus e é muito amado e cuidado por Ele. Amém? Até mais, tenha uma ótima semana. Até a aula que vem. Até mais.